Vamos, então, agora ver como que a gente chega de um número decimal para uma fração. Vamos encontrar, então, a fração geratriz dessa dízima periódica. Peguei aquele primeiro exemplo que a gente acabou de ver, né, o 0,777. A gente já sabe que a fração geratriz dele é 7 sobre 9. Mas nós vamos ver como que a gente descobre, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar este número de x. X é igual a 0,777. Isso é uma equação, certo? Tem um sinal de igual, tem uma igualdade. Então, é uma equação. O que nós vamos fazer? Eu vou falar o que a gente vai fazer e aí vocês vão analisar que faz sentido. Nós vamos multiplicar ambos os lados dessa equação por 10. Já eu explico o porquê. Se eu multiplicar esta parte por 10, concordam que essa vírgula, ela vai andar, digamos assim, para este ladinho, certo? Então, vai ficar 7,777. Aqui é infinito. Está bem aqui, né? Esqueci de colocar, é infinito. Na parte de baixo também é infinito. Então, eu vou apenas representar com os pontinhos, tá bom? E daí, então, eu vou fazer agora uma outra operação. Primeiro aqui a gente fez uma multiplicação por 10. E daí, agora, do resultado que a gente teve, a gente vai subtrair. No caso, nós vamos subtrair de baixo para cima, está bem? Aqui eu coloquei a setinha para esse lado, mas na verdade é para o outro, tá? Ó, a setinha não é aqui, aqui vai ser o nosso ponto de partida para cá. Eu coloquei a setinha do lado errado. Então, vai ser a operação de baixo para cima. Então, vai ser 10x menos x igual a 7,777 com os 7 infinitos, menos 0,777 com os 7 infinitos, concordam? Então, vamos lá. 10x menos x dá 9x, igual a 7,777 menos 0,777, a gente pode montar dessa forma, ó, e aí vocês vão ver o que acontece. A gente vai fazer a operação de subtração aqui, concordam? Se eu fizer essa subtração, concordam que depois dessa vírgula, 0,7777, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo é igual? Concordam? Então, se eu fizer uma subtração, eu vou, como se a gente estivesse anulando essa parte, né? Então, aqui vai ficar 0. E 7 menos 0, 7. Então, 7,7777 menos 0,77777 é o próprio 7. E aí, então, a gente isola o x, 7 sobre 9. Entenderam por que a gente fez a multiplicação por 10? Apenas por uma estratégia matemática para a gente conseguir anular essa parte decimal que se repete, para a gente conseguir, então, chegar na fração geratriz. Está bem? Tentem fazer com o nosso próximo exemplo que a gente passou, que era o 23 sobre 99. Está bem? Vejam se vocês consigam, pausa o vídeo, tenta fazer e depois olhem aí como que eu fiz, tá bom? Bom, antes de ir para o próximo exemplo, se fosse o contrário, né? Se o exercício pedisse, então, que de 7 sobre 9 a gente encontrasse a parte decimal. O que a gente faz? A gente apenas realiza essa divisão. A gente monta lá e faz a divisão. 7 dividido para 9, não tem como a gente fazer uma divisão exata. Então, a gente acrescenta um 0, põe uma vírgula e coloca um zerinho lá em cima, certo?
E daí agora, nós vamos dividir 70 por 9. Quanto que dá, então, 70 dividido por 9? Vamos lembrar lá na tabuada do 9 e ver qual número se aproxima mais do número 70. Então, vamos lembrar, tabuada do 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. E assim por diante. A gente viu que o 72 já passou de 70, certo? Então, a gente vai ficar com o 63, que é 9 vezes 7. Então, a gente coloca o 7 aqui, e 7 vezes 9 a gente sabe que é 63. 63. 70 menos 63 fica sobrando 7. Está bem? E aí, então, a gente continua essa divisão. 7 dividido por 9 não dá, a gente acrescenta o 0, e aí a gente sabe que 9 vezes 7 é 63, é o mais próximo de 70, e aqui continua, e aí aqui vai sobrar 7 novamente, por isso que vai dar 7 aqui infinitamente. Está bem? Então, é assim que nós vamos transformar o 7 sobre 9 em 0,77777 e assim por diante. Agora, nós vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, eu vou seguir aquele que estava na folhinha, que é o 23 sobre 99. O 23 sobre 99 era 0,23, 23, 23, assim por diante. Então, o que a gente fez nesse primeiro exemplo aqui? A gente fez uma multiplicação por 10. E qual era o nosso objetivo? Cancelar essa parte decimal que se repetia, não é mesmo? Aqui nesse exemplo 2, agora, vou colocar o 2 indicando, a nossa parte decimal tem dois números que vão se repetir, não é mesmo? 23, 23, 23 são esses dois números. Aqui nós vamos chamar de x. Bom, antes a gente fez a multiplicação por 10, não é mesmo? Porque tinha um número que se repetia infinitamente. Aqui nós temos dois números que se repetem infinitamente, que é o 23, 23, 23, né? O 2 e o 3 que vão se repetir. Então, a estratégia aqui vai ser fazer uma multiplicação por 100, porque daí então a gente vai conseguir cancelar a parte decimal de forma mais rápida. Olhem só. Multiplicando por 100, ambos os lados, a gente vai ter 100x igual a 23,23, 23, 23 e assim por diante. Daí, então, a gente consegue fazer o cancelamento dessa parte decimal que se repete, não é mesmo? Agora, nós vamos fazer a subtração, que nem o exemplo anterior. E daí, então, nós vamos ter 100x menos x, que vai ser igual a 23, 23, que se repete infinitamente, menos 0,23, 23, que se repete infinitamente. Nós vamos ter isso, não é mesmo? E a gente sabe que a parte decimal desses carinhas, né? 23,23, 23, 23, menos 0,23, 23, a parte decimal vai cancelar aqui, ó, essa com essa. 100 menos x, 99x, que é igual. Essa parte, né, do 23, o vírgula 23, 23, 23, vai se cancelar com outra parte decimal do número, 0,23, 23, 23. E 23 menos 0, 23. Então, x é igual a 23 sobre 99, está bem?
E daí, então, para fazer a transformação de 23 sobre 99 e chegar à parte decimal, é só realizar realmente essa divisão, tá bom, galera? Exemplo da dízima periódica, que essa seria da dízima periódica composta, né? Que seria o nosso próximo exemplo, que é o 0,1252525, e aqui se repete infinitamente. Nós vamos fazer da mesma forma, só que agora a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, está bem? Vejam, agora eu tenho esse número 1 aqui, que ele não vai se repetir. Ele só está aparecendo aqui uma única vez, tá? Então, primeiro a gente tem que garantir que esse número, ele, na hora que a gente for fazer aquela parte de cancelamento, né, ele não pode aparecer, porque senão ele vai interferir na hora que eu for fazer a subtração, tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro multiplicar por 10. Cadê x? Vai ficar 0,1,252525 infinitamente. Eu ainda não consigo fazer a subtração, né? Porque quando eu for fazer essa subtração, ó, de 0, não, volta de 1,252525 infinitamente menos 0,1252525 infinitamente, vai dar errado, né? Vai dar valores aqui, e daí eu não vou conseguir trabalhar com essa parte. Então, o que nós vamos fazer? Agora que a gente fez essa multiplicação, daqui pra cá nós vamos multiplicar novamente, só que agora, daqui pra cá, nós vamos multiplicar por 100. Porque daí, então, eu vou conseguir retirar essa parte, aí eu vou conseguir fazer a subtração, tirando a parte 25, 25, 25, que se repete infinitamente, tá? Então, 10 vezes 100 vai dar 1000, que vai ser igual a 0,125, eu estou repetindo esse zero só para não confundir, tá bem? Mas não precisa repetir, gente. Pode tirar esse zero se vocês quiserem. E aí, agora sim, nós vamos fazer a subtração desse de baixo com o anterior. Tá bem? Eu vou colocar aqui de letra coloridinha pra gente não perder o fio da meada. Dessa estrelinha laranja menos a marrom, tá bem? Então, o que nós vamos fazer? 1000x menos 10x, que vai ser igual a 125,25, que se repete infinitamente, menos 1,25, que se repete infinitamente. Viram qual foi o objetivo da gente ter essa partezinha aqui, ó? Que a gente pode dizer que é a parte da moeda, sei lá, podemos pensar dessa forma. Que é essa parte que a gente precisa cancelar, para que a gente consiga fazer depois a nossa subtração e ficar números mais fáceis da gente trabalhar, para a gente conseguir chegar na fração geratriz. Está bem? Então, essa parte, ela vai se cancelar, né, na hora que eu for fazer a subtração. Então, o que que deu aqui? 1000x menos 10x, nós vamos ter 990x, que vai ser igual a 125 menos 1, 124. E daí, então, x é igual a 124 sobre 990. Está bem? Então, esses os nossos exemplos. Agora, nós vamos para os exercícios. Bora lá!